essa imagem aí. Bom, isso aqui, ó, é um cisto, eu lembro que eu tinha comentado com vocês. Cisto de quê, gente? De ameba, tá? Então, entamoeba ou ameba, mesma coisa. Então, isso aqui, ó, cada esferazinha aqui, dessazinha perfeitinha aqui, cada bolinha dessa aqui, é uma ameba, certo? Dentro desse grande cisto. Lembra que essa aqui é a forma infectante. Então, se porventura você ingerir uma água que não tenha essa forma aqui, essa forma de cisto, seja um pré-cisto, metacisto ou um trofozoito, você não vai ser infectado pela ameba, você não vai desenvolver amebíase, tá certo? Deixa eu comentar um negócio que eu acho que ficou meio vago semana passada. Quando eu digo que você não vai ser contaminado por um trofozoito, por exemplo, que é a fase da ameba que até ela tem uns pseudoflagelos, né? Tem uns flagelozinhos que ajudam na locomoção, você não vai ser contaminado se ingerir um alimento, beber uma água, por exemplo. Mas dentro do seu corpo, uma vez que o cisto te contaminou, é claro que a ameba vai realizar seu ciclo de vida, né? Vai crescer, vai maturar, vai reproduzir. Então ela vai fazer todo o ciclo dentro do corpo do indivíduo. Então ela é monoxênica, ela não precisa de outro indivíduo para fechar o seu ciclo. Iniciar a sua vida, se maturar e depois reproduzir. Então ela não precisa, ela vai fazer tudo no indivíduo só. Então dentro de um hospedeiro, no caso a gente, nós, ela vai realizar todo esse ciclo. E aí o trofozoito, quando se pensa em um indivíduo que já está albergado, já está sendo parasitado pela ameba, o trofozoito é uma das fases de maior risco, porque esse trofozoito ele é muito móvel e ele pode penetrar na mucosa. Então ele penetrando na mucosa, o que significa? Ele vai romper vasos sanguíneos, capilares e às vezes até arteríolas, né? Que tem um calibre, um diâmetro um pouco maior. E aí, uma vez tendo ocorrido a ruptura de capilares de arteríolas, aí pode cair na grande circulação. Aí vai se saber onde ele pode parar. Pode parar em válvula cardíaca, em tecido pulmonar, sistema nervoso central, e por aí vai. Fígado. Tá legal, gente? Alguma dúvida até aí? Bom, aqui, só para ficar didático, a gente falou disso aqui pra caramba. Transmissão através da ingestão de cistos, com alimentos, né, ou em alimentos contaminados, verduras, frutas contaminadas, água veiculadas nas patas contaminadas, água veiculada nas patas de baratas e moscas, falta de higiene domiciliar e os portadores assintomáticos. Aqui um dos grandes problemas, todos são problemas aqui, né, todas as situações, mas um grande problema aqui é a questão desses portadores assintomáticos. Como sempre, né? Como toda doença, como toda DIP, doenças infecto-parasitárias. Toda DIP, doença infecto-parasitária, os portadores assintomáticos, eles são um nó epidemiológico muito grande. Porque imagina a situação de São Fidélis. A gente estava falando do coronavírus, perfeitamente, do 19. E aí você tenta fazer um controle, evitar a questão de deslocamento das pessoas o máximo possível, isolamento, máscara e álcool gel na rua e tal. Beleza. Não ter aglomeração, isso é uma tentativa. Só que as pessoas passam a não acreditar, uma vez que, por vezes, testa positivo e não sentem nada. Ou seja, são assintomáticos. Ué, isso existe em qualquer tipo de infecção. No HIV tem. Devido ao HIV, acho que até a gente conversou um pouco sobre isso aqui. Devido a HIV reagente, só que não faz a síndrome de imunodeficiência, não tem alteração praticamente em termos de sanidade, de saúde nenhuma, só que transmite. Então, quando eu falo a grande questão epidemiológica são os assintomáticos, porque se o indivíduo fosse assintomático e não transmitisse, muito menos mal. Só que o cara não tem sintoma clínico nenhum, não tem sinais nenhum de uma gripe, se fosse uma gripe comum, só que transmite com força, certo? Bom, lá período de incubação, eu lembro que eu também tinha falado para vocês, bem longo, né? Pode ser de 7 dias até 4 meses, e aí nesse período todinho aqui, ó, de até 4 meses, o indivíduo fica liberando no ambiente as formas, né, contaminantes, infectantes, que são os cistos, tá certo?
Aqui eu tinha falado para vocês também, não precisa repetir, que provoca as colites. Depois eu vou falar de três patologias. Uma eu já falei com vocês, que é a questão da encefalite. Vou mais demonstrar umas imagens lá. E depois eu vou falar também de doença de Crohn e da colite ulcerativa. Então, isso aqui, ó, colite não desentérica, ou seja, sem processo diarreico, tá certo? Mas lá eu vou mostrar a colite ulcerativa, que além de ter processo diarreico, aumento de trânsito intestinal, também tem hemorragias, certo? Que não quer dizer que a ameba vai provocar doença de Crohn, nem a ameba vai provocar colite ulcerativa, mas eu vou dizer qual a participação dela depois. Galera, tem alguém com o microfone aberto aí, estão matando alguém aí, hein? Serrando, não sei. Bom, amebíase hepática, dor, febre, hepatomegalia, né? Megálico de grande, então provoca dilatação do fígado, anorexia, perda de peso, fraqueza geral, amebíase cutânea, normalmente na região perianal, então por vezes provoca até a questão de varizes hemorroidais, né? Então, hemorroida, por exemplo, que é o aumento de volume dessas varizes na região perianal, né? Do períneo ali, em relação ao ânus ali, amebíase em outros órgãos, como pulmões, cérebro, baço, rim, etc., porque, em tese, se esse trofozoito conseguiu penetrar na circulação sistêmica, adentrou um vaso sanguíneo, pode chegar em qualquer órgão, qualquer tecido. Diagnóstico clínico, então, amebíase intestinal, sintomatologia comum, retossigmoidoscopia, claro, fazer uma colonoscopia, você vai identificar a presença dessa ameba intestinal. Mas, via de regra, o diagnóstico é clínico. Por vezes nem se pede uma coprocultura, né? Ou seja, que é uma avaliação de conteúdo intestinal. Abscesso hepático, com a tríade dor, febre, hepatomegalia, raio-x identifica, ultrassom, tomografia e ressonância, nem precisa dizer, né? Você tem uma avaliação pormenorizada, com detalhes, por exemplo, da presença de um abscesso hepático por conta de ameba. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é um abscesso? Vamos participar aí. Vocês estavam tão falantes. O que é um abscesso? Bora, galera. Oi? Sei não. Bora. O que é um abscesso, gente? Embora for todo mundo mudo de repente. Uma obstrução no fluxo sanguíneo? Não. Abscesso que você falou? Isso. O que é um abscesso? Acúmulo de líquido, não é não? Fácil não. Tenta de novo, vambora. Não, tenta de novo, vambora. Abscesso. Não. Quem que falou aí? Agora por último. Eu. Eu é ótimo. Igor, então. Igor. Assim? Não, então. Abscesso é o que ele falou aí. É pus. Secreção purulenta ou supurativa. Mesma coisa, tá? São sinônimos. Vou repetir. Abscesso é um acúmulo de pus. Secreção purulenta ou supurativa. São sinônimos. Mesma coisa. Só que o abscesso tem uma particularidade. Não é se falar para mim assim, abscesso é um acúmulo de pus. Porque nós temos acúmulos de pus, infelizmente, no corpo, em tecidos, em órgãos, que não são abscessos. É acúmulo de pus, mas não se caracteriza como abscesso. Sei, Reubs, então o que é um abscesso? Abscesso é quando esse acúmulo de pus ele está delimitado, está circunscrito por uma membrana, por uma cápsula. Ou seja, esse pus, essa secreção purulenta, está delimitado, ou seja, está isolado de outras partes do tecido, do próprio tecido onde esse abscesso está. Vou dar um exemplo muito tranquilo que eu acho que vocês vão entender. Uma espinha, uma espinhazinha no rosto, tal, todo mundo tem numa determinada fase da vida, uma espinha é um abscesso. É um acúmulo de material purulento, supurativo, acúmulo de pus, delimitado
ali tem uma cápsulazinha ao redor daquele material que isola esse material extremamente contaminado, né, que é o pus, dos outros tecidos do corpo. Foi, galera? Sem problema até aí? Show, acúmulo de pus. Acúmulo de pus. Como acúmulo de pus? Termina. Igual índio, não. Acúmulo de pus como? Delimitado, circunscrito, encapsulado. Isso é um abscesso. Então, esse abscesso hepático que eu estou falando aqui, por conta da ameba, a ameba ela provoca morte do tecido, no caso aqui dos hepatócitos, né? A gente está falando de fígado, morte do tecido, das células, e posterior necrose. Então, nesse processo de necrosar, do tecido se desfazer, se liquefazer, se solubilizar, é o momento que o material supurativo, que essa secreção supurativa, esse pus começa a se formar. Normalmente com participação de neutrófilos, né, um tipo de célula de defesa, e bactérias, que se aproveitam dessa instabilidade, dessa perda de integridade do tecido, e começa a degradar o tecido, a consumir o que tem ainda de nutrientes naquele tecido, e produz um resto dessa degradação, que é o que a gente conhece como pus, como material supurativo. Claro que é um material altamente contaminado e infectante. Tá certo, galera? Pode? Alguma dúvida? Uma pergunta tá aí? E aí, meu povo? Bora? Tranquilo? Então vamos. Parasitológico, se for feito, né? Exame de fezes, soro e exudatos. O que é exudato? Exudato é aquela secreção que mina, né? Que aparece, que extravasa em processos inflamatórios. Então, processos inflamatórios mais importantes, mais graves, normalmente agudos, você tem a presença de exudato, que é uma... Isso não é, o exudato não é o pus, tá? O exudato é como se fosse aquela linfa, né, que extravasa em processos inflamatórios. Então, aqui só dizendo como que algumas técnicas para você fazer avaliação parasitológica. O imunológico, aqui embaixo, ó, você usa ELISA, hemaglutinação indireta, são técnicas, né, se alguém quiser depois se aprofundar, são técnicas que se utilizam, técnicas laboratoriais, para isolamento da ameba e identificar o tipo de ameba também. Profilaxia, extremamente ligada à engenharia e educação sanitária, claro, quando a gente fala de saneamento básico, principalmente água de boa qualidade nas casas de tratamento de esgoto, a gente já falou isso aqui, educação sanitária e ambiental, com a participação ativa e efetiva da comunidade, lavar frutas e verduras a serem ingeridas, né, de maneira crua, exames de fezes periódicos de manipuladores de alimentos e tratamento dos positivos. Então, os indivíduos que lidam, que manipulam, os manipuladores de alimentos, são indivíduos que devem ser alvo. Não é perseguição, gente, mas são indivíduos que podem disseminar e contaminar uma grande quantidade de pessoas, porque eles manipulam esses alimentos e esses alimentos chegam na mesa do consumidor, chegam na casa das pessoas. Então, esses indivíduos necessariamente devem fazer rotineiramente, mesmo sendo assintomático. Não estou sentindo nada, eu não tenho problema de saúde nenhum, não interessa. Pode ser um portador assintomático, como a gente falou, e aí deveria ser avaliado de maneira rotineira, enquanto avaliação parasitológica. E claro, se der positivo, mesmo assintomático, vai se tratar com quimioterápico, com antiparasitário, porque mesmo o positivo assintomático ele transmite, como a gente falou. Ah, gente, para um pouquinho. Puxa vida, eu comecei a falar e esqueci. Abre o microfone de vocês um pouquinho, por favor. Eu esqueci de comentar sobre as duas perguntas que eu deixei, que vocês mandaram para mim. Importante a gente comentar um pouco. Eu esqueci. Era para falar delas primeiro e depois começar, mas... Bom, estão me ouvindo aí? Legal? Tranquilo? Dá um ok para mim. Ok. Sim. Ok, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, lembra que eu fui sobre a questão de hidroperitônio? Qual a relação que tem com a parasitose?
com parasitoses? Lembra ou não? Não. Hein, galera? Hidroperitone e parasitose. Lembra ou não? Questão de semana passada. Vocês mandaram? Eu não. Ó, quem não mandou, manda, hein? Oi. Oi, gente. E aí, lembra da questão da primeira, lá que eu deixei para vocês fazerem, que vocês mandaram para o meu e-mail? De hidroperitônio e parasitose. Não é possível, ninguém lembra? Eu lembro, eu mandei já para você. Eu sei. Quem mandou tá aqui registradinho, bonitinho. Sei disso. Tô querendo debatê-lo um pouquinho, só isso. Que um acertou um pouquinho, ele ficou faltando uma parte, é só isso. Faz o seguinte, quem tá com caneta ou lápis na mão aí, quem não tá, pega, por favor, e papel também. Vamos anotar um negócio aí, por favor. Pode? Vamos lá? Pode. Então tá, anota aí, por favor. As parasitoses de característica grave, as parasitoses de característica grave e crônica, as parasitoses de característica grave e crônica, vírgula, podem causar obstruções, Ô, Rê, você pode repetir para mim as parasitoses? as parasitoses graves e crônicas, mas eu não sei o que eu falei depois, podem causar obstruções, nos vasos linfáticos, vírgula, comprometendo nos vasos linfáticos, vírgula, comprometendo a drenagem do plasma. A drenagem do plasma. Vírgula. Possibilitando o extravasamento do mesmo. Possibilitando o extravasamento do mesmo. Ponto. Mesma linha, por favor. Pacientes, outra mesma linha. Pacientes com grau de infestação, pacientes com grau de infestação elevado, vírgula, apresentam hipoproteinemia. Ou seja, redução das proteínas corporais. Hipoproteinemia. Vírgula. Principalmente
não só, tá? Mas principalmente com redução, principalmente com redução de albumina, redução de albumina, vírgula, uma das principais proteínas, que mantém o plasma dentro dos vasos sanguíneos. Mantém o plasma dentro dos vasos sanguíneos. Ponto. Mesma linha. A redução destas proteínas provoca desequilíbrio na pressão oncótica, O que é pressão oncótica? Pressão das proteínas. Desequilíbrio na pressão oncótica, vírgula, permitindo a passagem do plasma pelos poros vasculares, e direcionamento para o peritônio. Ô, Rio, Oi. Passagem do plasma Pelos poros vasculares e direcionamento para o peritônio. Aí, galera, pare de copiar um pouquinho, por favor. É claro que na sua parasitose que provoca do peritônio, ascite, ou popularmente se chama barriga d'água, tem N causas. Câncer, né, neoplasia maligna importante, provoca aí do peritônio, uma cirrose hepática evoluída, grave, também provoca aí do peritônio, uma insuficiência renal importante, onde o indivíduo já não responde mais à hemodiálise, pode provocar do peritônio. Então, são N, uma cardiopatia, indivíduo que está necessitando de um transplante cardíaco no encontro doador compatível, também pode provocar e do peritônio. Tá certo? Só que o foco nosso aqui, o momento aqui que nos interessa é em relação aos parasitos. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Pergunta, vamos lá. Deixa eu passar, não. Reubes, boa noite. Oi, boa noite. Você falando sobre essa situação da albumina, eu me lembro de ter assistido a uma aula há muito tempo que falava sobre a situação de crianças, principalmente na África, crianças desnutridas, com uma doença chamada kwashiorkor, que é devido a essa redução da proteína, porque essas crianças não têm uma alimentação adequada e ingerem pouca proteína. E elas ficam magras, porém com a barriga com um volume aumentado de barriga. Estendido. Isso aí. É devido a isso, no caso. Exatamente. Como eu acabei de falar, tá vendo? Você tá ratificando, confirmando o que eu acabei de falar.
Então, é uma Não, porque eu me outra lembrei. possibilidade, né? Eu me lembro dessa situação. Isso, show. Exatamente isso. Crianças num grau de desnutrição importante, e aí, quando a carência é proteica, que é o que você acabou de falar, fica extremamente magra, você vê nos membros, às vezes, principalmente membros superiores. Então, os membros inferiores, por vezes, podem estar edematosos, né? Inchados. Aí você vê a criança de costas está magra demais e com aquele abdômen todo abaulado, distendido, que é o idoperitônio, por conta de falta de ingestão, né? É aquela desnutrição que a gente chama de primária, né? A criança não ingere a quantidade mínima para sua manutenção, para sua mantença, né? Diária. E aí faz exatamente esse quadro aí. Show de bola, exatamente isso. Tá legal, gente? Pode então? Pode prosseguir? Uma pergunta aí? Tudo certo, Reus. Tudo certo? Bom, a segunda, eu tinha perguntado a vocês sobre a questão de icterícia, não foi? Sobre a questão da relação da icterícia com a parasitose, que é outra. A icterícia também, é óbvio, é um sinal, né? É um agravo que você encontra em várias situações. Várias etiologias, né, primárias podem levar à icterícia, o indivíduo apresentar-se ictérico, tá certo? Então, várias possibilidades. Aqui, no momento, não é que as outras situações não nos interessem, mas aqui no momento, nosso foco está falando de parasitos, então, eu fiz essa pergunta, né? Qual seria esse mecanismo? Qual é esse mecanismo, as possibilidades principais, né? Desse parasito, de algum parasito, de um indivíduo parasitado, apresentar icterícia. Primeiro passo. O que é icterícia mesmo? Quando a pessoa fica amarelada? É o excesso da bile. Isso aí. Não, termina. Aí a pessoa Bili. fica amarelada. Não, então, mas bilirrubina. Bilirrubina, isso aí. Bilirrubina, isso aí. Sabe por que eu pedi para você terminar? Porque se você ficar só na bile, fica parecendo que para o indivíduo apresentar icterícia, só vai ter icterícia, só vai ficar com essa pele amarelada, pigmentada, com essa tonalidade amarelada, como vocês falaram, pele, mucosas, né? Se o indivíduo tiver um comprometimento hepático, ou vesical, ou de vesícula biliar. Isso não é verdade. Certo? Então, claro que uma hepatite importante, que uma obstrução em nível vesical de vesícula biliar pode provocar icterícia? Perfeitamente, claro que pode. É uma das causas, né? São causas importantes, mas não só. Então, a gente precisa, de imediato, cortar essa relação direta que se faz, que quando o indivíduo está ictérico, necessariamente tem que ter algum achado hepático. Tem algum comprometimento do fígado. Por vezes não tem. E eu vou justificar aqui agora em relação principalmente a parasitos. Rubens, mas algum grau de sobrecarga hepática o indivíduo vai apresentar? Sim, claro, como qualquer outra infecção, o fígado sempre sofre, mais ou menos, devido a uma infecção ou a uma parasitose. Mas eu digo que não necessariamente tem uma relação direta com o tecido hepático, com o fígado, certo? Então vamos lá. Essa icterícia, então, vocês falaram aí, né? Essa característica amarelada da pele e mucosas, essa impregnação de bilirrubina. Bilirrubina, aonde se tem muito? Se tem muito mesmo na bile. Quem produz bile, fígado, que armazena a vesícula biliar. Legal. Então, algum comprometimento nesse ambiente, né, glandular, e vesical pode provocar icterícia. Perfeito, foi o que a maioria respondeu. Eles colocaram lá, né, eu vi lá no e-mail de vocês, que, por exemplo, obstruções de vias biliares, então, que via biliar principalmente? Por exemplo, o colédoco, né? Então, o colédoco, né, que vai tem esse papel de direcionar, após a contração da vesícula biliar, esse conteúdo, essa bile, para o intestino, para emulsificar os lipídios, ou seja, para proporcionar e facilitar o metabolismo lipídico, a lipólise e a sua absorção, seu depósito, essa via biliar obstruída, mecanicamente mesmo, né? Então, obstrui a luz, a passagem dessa via biliar,
por um parasito, né, que forma um trombo, ou seja, uma trombose parasitária. É possível? Claro que é. Então, obstrui a passagem. Claro, esse conteúdo, essa bile vai ficar armazenada e o fígado continua a produzir, continua a secretar. A vesícula continua a armazenar. Chega em determinado momento que parte desse conteúdo extravasa pelo colédoco por conta da obstrução. E aí, isso que extravasou começa a impregnar, porque cai no peritônio, e aí começa a impregnar os tecidos dérmicos e as mucosas. Tá legal? Isso foi o que a maioria de vocês colocou. Tudo bem, gente? Perguntas até aí? Hein, galera? Bora, dá um ok aí. Pode seguir? Ok. Beleza. Qual a outra possibilidade, gente? De icterícia por conta de um parasito? Só essas duas. Uma, obstruções, né? No caso, obstrução de vias biliares, beleza? E outra possibilidade, só mais uma. Dá um chute aí, por favor. Ninguém, né? Bom, vocês já ouviram esse termo chamado de hemoparasitos, não já? Hemoparasitos. Ou seja, parasitos que de alguma maneira irão se alimentar de conteúdo sanguíneo. Se se alimenta de conteúdo sanguíneo, hemo, né? De hemácias, né? De eritrócitos, então, se alimenta de sangue, tecido sanguíneo, vai provocar ruptura de hemácias e de eritrócitos, certo? Quando provoca ruptura de hemácias e ou eritrócitos, né, esse eritrócito que é essa hemácia jovem, o seu conteúdo extravasa. A hemoglobina extravasa, né, um tipo de proteína globosa, né, daí o nome hemoglobina. O seu conteúdo ferroso, de ferro, né, que tem dentro das hemácias também, extravasa. Ah, isso vai sobrecarregar o fígado? Vai, já falei que vai. Como outras infecções também. E aí existe, dentro das hemácias, bilirrubina também. A bilirrubina também é constituinte das hemácias. E aí, essa bilirrubina extravasada das hemácias que romperam, por hemólise, ou seja, lise, ruptura das hemácias, também extravasa e também vai se depositar. Vai se acumular em tecido epitelial dérmico e mucosas. Também vai provocar icterícia. Tá legal, gente? Qualquer hemoparasito que vai provocar lise, hemólise, lise, ruptura de hemácias ou eritrócitos, pode causar icterícia. Relação diretamente proporcional. Quanto maior for a quantidade de hemácias rompidas, maior é o grau, a severidade dessa icterícia. Ó, tênia faz isso, tripanossoma faz isso, plasmodium, que é o causador da malária, também provoca icterícia, só para alguns exemplos. Dúvidas, por favor? Não? Seguiu o baile então, hein? Vamos lá. Vacinas. Então, até o prezado momento, né? Não se tem vacina efetiva contra entamoebas, né? Contra amebas, ainda não. Onde houver pequenos recursos, segundo a OMS, né? Pequenos recursos financeiros para serem aplicados em saúde pública, todos eles devem ser dirigidos para o saneamento básico. Isso aqui, gente, está falando principalmente em países pobres, né? Subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde os recursos financeiros, tecnológicos e por aí vai, são escassos, aplica-se saneamento básico, porque isso aqui é o começo de tudo, o começo de uma cadeia, uma reação em cascata, que começa com saneamento básico que praticamente é inexistente, e as pessoas vão se contaminando e adoecendo e ficando enfermas e ocupando a rede pública de saúde com doenças que poderiam ser controladas, única e simplesmente se o indivíduo tivesse água tratada. Por exemplo,
chegando, né, água clorada à sua casa, água tratada, e também tivesse um encanamento para esse sequestro, para essa retirada, remoção desse esgoto que é produzido. Então, quando você fala em saneamento básico, é isso. É o básico mesmo. É uma água tratada, isso é básico. E uma coleta desse esgoto que foi produzido, se possível também tratamento, óbvio, mas uma coleta, uma retirada desses dejetos, desses restos da utilização do ser humano, das proximidades da residência do indivíduo. Por vezes até dentro da residência do indivíduo. Aqui, gente, alguns tratamentos, tá? Achei legal colocar aqui para vocês. É claro que eu coloquei até nome de quimioterápicos aqui, de antiparasitários, mas cada caso é um, mas são os mais utilizados mesmo. Então, tratamento intestinal, amebicida luminal, quando está no intestino, né? Amebicidas tissulares, quando essas mebas estão aderidas, por exemplo, tecido hepático ou renal. E quando for luminal e tissular, está na luz do intestino e também em algum outro tecido. E extraintestinal, quando é luminal e tissular, e você utiliza alguns antibióticos de uma capacidade, de um espectro mais agressivo, para eliminar tanto a forma na luz, né, no lúmen intestinal, quanto em tecidos viscerais. Aqui, ó. Amebicida luminal, etofamida, teclosan, emetina, a cloroquina aí, ó. Se fala em hidrocloroquina, né, para a questão do Covid, aí é uma controvérsia grande ainda, mas então são drogas muito tóxicas, só utilizadas quando os tratamentos não derem bons resultados. Que tratamentos? Tratamentos mais tradicionais, vamos dizer assim. Luminal tissular são os derivados de imidazol, né, os imidazólicos, tinidazol. Secnidazol é um excelente antiparasitário. Aliás, qualquer medicamento desse aqui, qualquer antiparasitário desse aqui, ele é agressivo, tá? Não adianta falar que não é. Ele é um quimioterápico, então não é para você ficar usando de 4 em 4 meses, não existe. Tá certo? É claro que depende da idade do indivíduo, a criança tem uma necessidade de um acompanhamento maior, de um uso até um pouco, né, um intervalo de tempo menor do que um adulto, por conta da fase oral, a gente já conversou isso, mas são drogas agressivas, tá? Não estou dizendo para não usar, claro que tem a liberação da Anvisa, pode ser comercializado, pode ser usado e deve, se for necessário, tá? Isso é com prescrição, com protocolos de intervalo bem determinados. Mas, quando você fala em sequinidazol e metronidazol, são talvez dos mais populares que se tem. Então, alguns pacientes, quando ficam em estado de internação, e existe essa suspeita de alguma infecção parasitária, por protozoário, né, por algum euminto, o metronidazol é um quimioterápico de eleição para tratar essas possíveis parasitoses, intravenoso mesmo, tá? É agressivo, mas em compensação é uma droga que, se bem prescrita e bem monitorada, bem acompanhada do paciente, o resultado é muito bom. E secnidazol também, tá? Secnidazol é uma droga de um espectro muito grande, de eliminar a forma larvar, forma adulta, então, droga de qualidade muito grande. Aí, falando aqui a questão da posologia, da forma de utilizar, né? Metronidazol, já falei que isso aqui pode ser relativizado, cada situação é uma. Alguns efeitos colaterais, como alterações gastrointestinais, com processos diarreicos mesmo, e vertigens. Alguns indivíduos têm até um grau de ataxia, né? De incoordenação motora significativo. Condiciona aversão ao álcool e urticária ao contato com o álcool. Então, o indivíduo está fazendo um tratamento com antiparasitário, como o metronidazol, o secnidazol também. Não beber, não ingerir bebida alcoólica nesse período, porque existem vários relatos de urticária. Essa urticária é significativa, o indivíduo libera muita histamina, faz um quadro alérgico de hipersensibilidade muito grande. Então tá aqui, ó. Devido à inibição que provoca em diversas enzimas do metabolismo do álcool,
A ingestão alcoólica durante ou depois do tratamento pode causar confusão mental, perturbações visuais, cefaleia, náuseas, vômitos, sonolência e não é hipotenão, né? Hipotensão. Vamos consertar isso aqui antes de mandar para vocês. Hipotensão. Às vezes hipotensão até grave com um síncope, né? Ou seja, o indivíduo fica inconsciente. Se o álcool não é degradado, não é metabolizado, ele é mais tóxico ainda, tá? Então, associado com o uso de metronidazol e ciclidazol, esse álcool fica circulante e mais agressivo. Aqui a amebise extraintestinal, né? Por exemplo, em abscessos hepáticos, também uma posologia, geralmente é utilizado sob a forma de comprimido, nos casos mais graves ou severos, pode ser utilizado por via injetável, venosa, eu já tinha falado para vocês, em ambiente hospitalar. Bom, epidemiologia, distribuição geográfica das amebas, né, mundial, maior prevalência nas regiões tropicais e subtropicais, onde tem baixas condições sociais e sanitárias. Então, continente africano, América do Sul. Então, transmissão oral através da ingestão de cisto maduro nos alimentos e água, já falamos. Apesar de poder atingir todas as idades, é mais frequente nos adultos entre 20 e 60. Algumas profissões são mais atingidas, trabalhadores, né, trabalham com a questão dos dejeitos ou rejeitos, né, como esgoto, etc. Os cistos permanecem viáveis ao abrigo de luz solar e em condições de umidade durante cerca de 20 dias. Então, se tiver o sol com uma incidência significativa e diminuir a umidade, eles morrem, tá? Eles vão romper a cápsula e vão morrer. Mas se tiver umidade e uma sombrinha, eles vão ficar aí 20, até às vezes mais que 20 dias. Diferentes cepas em diferentes locais, influindo ou influenciando na patogenicidade. O que isso quer dizer? Que o indivíduo pode responder muito bem, eu digo não ter sequelas ou gravidades importantes diante de uma infecção por ameba, e o outro, por vezes até no ameba intestinal mesmo, trazer alguns danos significativos, porque são cepas ou variantes mais agressivas. A espécie é a mesma, mas aquela cepa sofreu modificações, algumas recombinações e mutações, que a transformaram em um indivíduo mais agressivo. Então, aqui outras amebas que existem no mundo. Essa aqui, ó, as pessoas pouco conhecem. O próprio nome está dizendo, ó, Entamoeba gengivalis, que elas têm tropismo por mucosas, né, principalmente a gengiva. Que amebas de vida livre, ou seja, não necessariamente tem que estar parasitando no hospedeiro. Aqui um pouquinho da questão de cosmopolita, encontrado no mundo todo também. Só que quando ela pode viver livremente, sem estar contaminando o hospedeiro. Mas quando contamina, aqui, ó, úlceras de córnea, em usuários de lente de contato. Então, as pessoas, por vezes, não faz uma manipulação correta dessa lente de contato, e aí ocorre a contaminação, né, por esse tipo de ameba, e aí as úlceras de córnea, infelizmente, primeiro uma lesão, depois evolui para ulceração de córnea, por vezes fica grave. E meningoencefalite, né, que é a amebiana granulomatosa. Aqui eu coloquei pacientes imunodeprimidos, perfeitamente, os HIVs que desenvolvem a síndrome, perfeitamente, fazem um tipo de meningoencefalite por ameba que outros indivíduos não fariam. Mas, lá no finalzinho, lá eu vou mostrar umas imagens para vocês, dessa meningoencefalite, a amebiana, se for primária, por vezes de pacientes saudáveis, tá? De, sei lá, 19 anos de idade, na flor da idade, com toda a energia, com saúde plena, infelizmente pode ser acometido por esse tipo de ameba e ser fatal. Negléria é outro tipo de ameba de vida livre, que também provoca meningoencefalite. Aí essa aí, ó, primária, como eu falei. Inicia subitamente com cefaleia e ligeira febre, dor de garganta, rinite, não é renite, meu Deus, aqui, ó, é rinite, vou consertar aqui depois. 3 dias seguintes, aumentando a cefaleia, a febre, aparecendo vômitos e opistótono, que é essa rigidez de nuca aqui, opistótono. Então fica com característico, né, quando o indivíduo tem encefalites,
meningites, que é essa rigidez de nuca, apresentando desorientação e coma. 5 ou 6 dias após, o paciente evolui para o óbito, infelizmente. Então, é bem grave. Ah, tá. Aí eu vou falar para vocês, não vou ler isso tudo aqui não, tá? Falar para vocês rapidamente sobre algumas patologias, algumas doenças, enfermidades, que essas amebas podem provocar. Então, como eu disse, elas podem iniciar uma dessas doenças que a gente vai falar aqui, tá? Então, não quer dizer que o indivíduo que seja positivo para a ameba vai desenvolver doença de Crohn, senão todo mundo tinha. A uma fase da vida, a ameba Giardia alguém contraiu, tá? Não tem jeito. Então, felizmente, não é todo mundo que tem doença de Crohn. Tudo bem? Então, mas pode participar sim. Então, doença de Crohn, doença intestinal inflamatória, ela é crônica, envolve parte inferior da mucosa do intestino delgado, grosso ou ambos, e pode afetar qualquer parte do trato digestivo. Tá bom? Então, pode afetar desde da cavidade oral até o reto, a porção final, tá certo? Do sistema digestivo. Pode haver segmentos normais, ou seja, o indivíduo tem a doença de Crohn e aí altera com segmentos intestinais normais, volta a ter lesões de novo. Sintomas característicos incluem diarreia crônica, cólica abdominal, febre, perda de apetite e de peso. E o diagnóstico você faz com colonoscopia. Não existe cura, existe controle para a doença de Crohn, porque a doença de Crohn ela está no rol das doenças, né, considerada como doença autoimune. Então, esse indivíduo que sofre essa infecção, essa parasitose por ameba, e essa ameba agride constantemente, cronicamente, a mucosa intestinal, pode ser que esse indivíduo tenha informação genética já, cromossômica, para a doença de Crohn, e aí essa amebíase crônica, não tratada, pode ativar esses cromossomos, e aí esse paciente começar a desenvolver doença de Crohn, certo? O tratamento busca aliviar os sintomas, reduzir o processo inflamatório, e em algumas situações, infelizmente, requer a ressecção ou secção ou retirada cirúrgica de segmentos intestinais. Tá legal? Alguma pergunta aí, gente? Até aí? Não, tá tudo bem, gente. Então vamos. Sintomas, já falei, né? Da doença de Crohn, do abdominal, diarreia crônica, febre, perda de apetite, perda de peso. Complicações de bloqueio intestinal, perfuração, né? Ruptura do intestino. E aí, quando rompe o intestino, o conteúdo intestinal cai no peritônio, então faz peritonite, né? Grave. Então, abscessos, fístulas, fissuras anais, lacerações da pele, né? E câncer de cólon. Olha só, hein? Então, infelizmente, uma amebíase maltratada, uma parasitose maltratada, que agride constantemente a mucosa, provocando lesões, feridas, úlceras, pode, infelizmente, ativar a doença de Crohn, e aí dessa doença de Crohn evoluir para uma neoplasia maligna, para um câncer de colo intestinal. Certo? Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, não sei se, claro que vocês estão conseguindo ver, aqui, ó, entre os segmentos intestinais, ó, em cada prega dessa aqui, isso que você está vendo vermelho dessa maneira, é porque está hiperemiado. O que é um tecido hiperemiado? Com excesso de acúmulo sanguíneo. Isso aí, próximo para romper. Então existe aqui um processo inflamatório generalizado nesse segmento intestinal aqui. Aqui não dá para saber, mas parece ser colo ascendente. Mas não dá para saber. Nessa imagem. Isso é uma colono, né? Colonoscopia. E aí, cada estrutura dessa aqui aumentada que você está vendo, e esses segmentos aqui, ó, entre essas pregas intestinais, cada segmento desse aqui está hiperemiado, inflamado. Tá certo? Isso aqui é um indivíduo, uma doença de Crohn, a gente chama em crise, né? Então, o indivíduo está nessa condição aqui, apresentando a doença de Crohn na sua fase aguda. Tá legal? Então, é claro que uma condição dessa aqui, não estou dizendo, por favor, hein, que quem tem doença de Crohn vai ter câncer um dia. Intestinal. Vai ter um carcinoma intestinal. Não estou falando isso, não estou doido ainda. Mas é um indivíduo que tem que
ficar de olho aberto, ter que fazer exames complementares com uma frequência relativamente maior do que quem não tem uma característica dessa. Tudo bem, gente? Pode seguir? Então vamos. Aqui é a colite ulcerativa. Falar a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É uma outra entidade, é uma outra enfermidade que também tem base autoimune, tá certo? Isso são hipóteses, vamos dizer, científicas fortes, ainda não se tem uma definição, mas considera-se como doença autoimune. Uma das grandes causas de tanto doença de Crohn quanto da colite ulcerativa é o estresse. Sabiam disso? Então, o estresse, e aí às vezes o indivíduo ainda vem com uma parasitose, que é o nosso foco aqui hoje. Uma amebíase não tratada, né, não resolvida, crônica, onde o parasito fica agredindo a mucosa por muito tempo, pode desencadear tanto a doença de Crohn quanto a colite ulcerativa. Então, doença inflamatória também, o próprio nome está dizendo, né, que provoca úlcera crônica, surge na mucosa do colo de maneira contínua. Diferente da doença de Crohn, que pode alternar entre segmentos intestinais normais e lesionados, como vocês viram ali, aqui não. A colite ulcerativa ela é contínua. Então, se tiver lesão em 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros da mucosa intestinal, vai ser aquele segmento, não fica alternando em tecido normal, certo? O risco de câncer de colo a longo prazo é elevado em comparação com as pessoas não afetadas, diagnóstico também por colonoscopia. Então, também a colite ulcerativa é uma condição que deve ser muito bem avaliada e muito bem tratada, né, em termos de terapêuticos, porque a probabilidade para desenvolver uma neoplasia maligna é grande. Sintomas de diarreia com sangue, de intensidade e durações, né, ou duração variadas, alternando com períodos sem sintoma nenhum. Crise começa discretamente, com urgência evacuatória crescente, discretas cólicas, né, aqueles espasmos. Oi. Eu ia te fazer essa pergunta agora, porque eu já ouvi falar que, tipo assim, é preocupante quando a gente percebe que tem algum, tipo assim, aquela parte sanguínea na fezes, não tem? Sim, sim. Eu ia te perguntar se tinha a ver com isso aí, porque geral fala que tem que se preocupar com isso. Então, sangue, né, material sanguíneo em conteúdo intestinal, encontrado, né, nas fezes, é claro que tem que ser pesquisado. Que sangue é esse? Ah, pode ser um vasinho que rompeu. Pode não ser nada. Ah, porque o indivíduo estava muito tempo sem beber água, ou porque teve uma alimentação com muita fibra, algo do tipo. Pode não ser nada, pode ser só um ajuste hídrico, um ajuste alimentar, pode ser um vasinho que rompeu porque o indivíduo estava muito tempo sem evacuar, alguma coisa do tipo. O fato é que se persiste, vamos dizer, esse volume aumenta, a característica é um sangue que parece que o vaso rompeu naquele momento, é claro que deve-se, se possível, tá? A gente está falando de um país que, às vezes, é difícil de conseguir fazer um exame desse, mas de se realizar uma colono para identificar se existe a presença de uma entidade dessa, de uma patologia dessa. Tá? Então, sangue e muco nas fezes, alguns casos aparecem após uma infecção, como eu disse aí, amebíase, jardíase também. Então, aqui, ó, fiz questão de colocar um colo, né, com a mucosa normal, então você vê esses vasinhos aqui, ó, são os capilares que irrigam a mucosa perfeitamente, ela tem que ser irrigada, né? Os capilares é que levam nutriente para as células, para manter as células vivas. Ótimo, perfeito. E aqui, um quadro de colite ulcerativa, você vê que a mucosa está totalmente hiperemiada, congesta, então hiperemiada, aumentou o volume de sangue. O que é congestão? Então está hiperêmica e congesta. Congestão significa que o sangue aumentou o seu volume nesses vasos sanguíneos, dessa mucosa, dessa região, está congestionado, praticamente parado, sem fluxo, tá certo? Então é uma alteração
vascular importante. Então, isso aqui é uma colite ulcerativa, em não se tratando, esse indivíduo aqui, ou essa indivíduo, né? Esse paciente ou essa, é candidato a ter uma neoplasia importante. Sabe o que é isso aqui, ó? Como se fosse uma saculaçãozinha na mucosa do intestino. Tá vendo? Não sei se vocês já ouviram falar em divertículo. Que é essa fragilidade da túnica, né, das camadas musculares do intestino. E aí começam a formar bolsas, né, saculações. E aí imagina o seguinte, vamos dizer que o conteúdo intestinal, né, com alimentos e tal, tá vindo nessa direção, daqui para cá. Parte do conteúdo passa no segmento intestinal, na luz intestinal. E outra quantidade, uma pequena porção, cai nessa saculação. Cai aqui nutrientes, e aqui, ó, no ambiente intestinal, tem bactérias, né, gente? Tem. Parte dessas bactérias começam a colonizar essa saculação, esse divertículo. Então, divertículo, que é essa bolsa que se formou por fragilidade da mucosa, por agressão, por exemplo, da ameba, certo? De um parasito. Não só, mas também. E aí, conteúdo alimentar cai nessa saculação. Outra parte, a grande maioria dos alimentos passam, né? Parte cai aqui e parte das bactérias começa a colonizar aqui. Colonizar significa o quê? Começa a se multiplicar. Essas bactérias que aqui, ó, nos segmentos intestinais normais, elas são benéficas, né? Fazem parte da microbiota fisiológica de equilíbrio. Aqui, elas começam a se multiplicar de maneira desenfreada. Aí vão provocar diverticulite. Esse divertículo agora inflama. Diverticulite. E aí, dor, muita dor, o paciente tem. É só você, quem já trabalha aí na área da saúde, ambiente hospitalar, pergunta lá, ou se já acompanhou um caso, um paciente que faz crise de diverticulite, por vezes com ressecção, não só dessa saculação não, tá? Por vezes tem que retirar o segmento intestinal, e vai depender do prolongamento que vai ser seccionado, retirado, removido, pode ser 5 centímetros, 3, 11, 10, depende da extensão da mucosa afetada, lesionada. Aqui mostrando, aqui infelizmente, tá? Aqui é um caso de colite, né, ulcerativa, que o indivíduo não tratou em tempo hábil. Então, voltando, essa condição aqui de normalidade, colite ulcerativa, essa condição. E aí se chegou nisso. Isso aqui, ó, é uma massa tumoral. Outra massa tumoral. Ou seja, isso aqui é um sarcoma. Outro sarcoma menorzinho. Infelizmente, eles vão crescer muito e rápido. Rubens, mas vamos lá, vamos tirar o segmento intestinal? Tira sim. Mas, infelizmente, por vezes, a metástase já aconteceu. Ou seja, já alcançou outros órgãos, outros tecidos. Aí, por vezes, existe impossibilidade de você sair seccionando, retirando os segmentos de vários órgãos. Certo? Aqui, ó, foi o que eu queria mostrar para vocês da encefalite amebiana. Como eu falei em sala com vocês, sobre um garoto, menino de 13 anos, 14 anos, Estados Unidos e tal. O Brasil também tem, outros países têm. Essa encefalite amebiana primária. Por que ela é primária? A ameba não causou uma lesão secundária, que antes foi uma bactéria que causou uma meningite ou encefalite, não. Todo o processo de lesão, desde o início até a morte do indivíduo, o óbito do indivíduo, passando por lesão encefálica, da massa encefálica, necrose, todo esse processo até o óbito do indivíduo, se chegar ao óbito, se evoluir para o óbito, foi ocasionado pela ameba. Único e simplesmente. Não teve bactéria na brincadeira, não teve vírus, fungo, não teve nada. A ameba provocou lesão. Então aqui, ó, no córtex frontal, estão vendo? Ó? Essa região aqui, ó, mais pigmentada, isso aqui é a área macerada, ou seja, necrosada.
Isso aqui, ó, não existe mais. Então, essa região do córtex frontal aqui, ó, sumiu, desapareceu do mapa. E as funções que eram determinadas por essa região também. Aqui, ó, um quadro pior ainda. Praticamente todo esse hemisfério aqui, ó, foi já necrosado, destruído. Aqui outra área focal e agora atingindo o outro hemisfério. Tá certo? Isso aqui, infelizmente, o prognóstico é totalmente desfavorável, ou seja, evolução para o óbito mesmo, progressão para o óbito. Aqui, mudou ó. até o jeito, né? Oi. Ah, com certeza. Comprime, né? Aqui, ó. Comprime, altera a anatomia, né, do órgão completamente. Isso aí. Aqui, ó, a encefalite amebiana, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma região de acúmulo aqui, ó, de secreção purulenta, porque está hemorrágico, vocês estão vendo, né? A hiperemia, como eu falei antes lá, a congestão, as áreas hemorrágicas, mas aqui é porque está muito pequenininho. Tem um aglomerado cístico aqui, ó, nessa setinha, e aqui também, mas isso aqui precisaria de um microscópio para identificar. Aqui está a massa encefálica sem o corte, né? Na autópsia que foi feita, e aqui também. Aqui, aliás, aqui sem o corte e aqui com corte, você já vendo. É toda essa área aqui que vocês estão vendo, ó, não é só aqui nessa região da seta, não. Toda essa região aqui, ó, é a região que foi necrosada, macerada, destruída. Tá legal, gente? Não tá legal, né? O indivíduo que sofre uma infecção dessa não tá nada legal, mas para entendimento é algo que se você, sei lá, tomara que você tenha percebido que quando você fala de parasitose, você, para que eu vou ter essa disciplina? Parasito? Eu vou ter que saber disso para quê? Você tem que saber disso porque você mora num país de terceiro mundo, subdesenvolvido, né, ou em desenvolvimento, onde as DIPs, eu falei isso em sala com vocês, as doenças infecto-parasitárias, são a maior causa de morte, tá legal? Maior causa de morte. Depois vem cárie circulatória, papá. Tudo bem, galera? Sem problema? O saneamento básico nem é tão bom assim por conta disso que com certeza. Claro. É isso aí, é na ponta. Quando a gente fala saneamento básico, atenção básica, atenção primária da saúde, é isso aí. Se você não faz o básico, você não faz o primário, já quer ter alta complexidade para quê? Para dizer que tem? Mas aí é outra conversa. A gente pode ter depois. Galera, vou mandar isso para vocês, tá certo? Já vou mandar por e-mail. E aqui, ó, para vocês responderem para mim, por favor. Tira um print aí e avisa quando vocês acabaram de tirar o print ou copiar, não sei, porque são 3, tá? Depois eu quero passar para daqui, ó. Tá? E faz aí e já manda para mim, por favor. Ô, Rebs, manda o terceiro aí, que eu não consegui tirar print do terceira foto, não. Vou voltar, porque às vezes tem gente que não conseguiu tirar o print, ó. Primeira e segunda. Dá um tempinho mal aí. E a terceira. Show, galera. Manda para mim, tá? Tô aguardando vocês aqui.